Esta não foi a terra que os viu nascer. Este não é o seu país de origem. Mas esta é a sua gente e esta é a terra da sua missão. São homens e mulheres, leigos ou consagrados, que um dia decidiram partir para anunciar a Boa Nova. Poderiam tê-lo feito do outro lado da rua, mas decidiram fazê-lo do outro lado do mundo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São missionários agentes que cumprem as palavras de Jesus e depois ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, mutuamente vossas faltas, orai uns pelos outros. É da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nasce a missão. Esta missão encarnou, tornou-se visível em Jesus Cristo, missionário do Pai. O decreto Ad Gentes do Concílio Vaticano II sobre a ação missionária da Igreja afirma que a Igreja peregrina é por sua natureza missionária, visto que tem a sua origem, segundo o desígnio de Deus Pai, na missão do Filho e do Espírito Santo. A força dinamizadora do Espírito Santo impele a Igreja, desde o Pentecostes, a sair de si mesma e a viver num contínuo doar-se à imagem de Cristo. Foi o próprio Jesus que afirmou: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a redenção aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, a mandar em liberdade os oprimidos, a proclamar um ano favorável da parte do Senhor." Toda a Igreja é missionária. A Igreja ou é missionária ou não é Igreja. Cabe à Igreja local, em todo o tempo e lugar, nas comunidades, nas paróquias, nas dioceses, manter viva a missão de Jesus Cristo, que passou fazendo o bem nos caminhos dos homens. Corpo de Cristo. Amém. Uma mistura tem que ter pelo menos duas coisas. Tu misturas. Cada cristão, pelo batismo, é missionário e tem a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Mais uma vez se ouvem as palavras de Jesus. E depois, ensinai todas as nações. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Foi o que nós temos a ver na última. A missão tem assim um lado comunicativo, de anúncio, mas tem também um lado testemunhal. O missionário é testemunha da fé que consigo transporta. Mas é um ser em diálogo com diferentes tempos e com diferentes lugares. O Evangelho é sempre encarnado em contextos culturais, mas não fica prisioneiro dessa cultura. Transforma-a e potencia o que ela tem de melhor. João Paulo II afirma na encíclica Redentoris Missio que, pela enculturação, a Igreja encarna o Evangelho nas diversas culturas e, simultaneamente, introduz os povos com as suas culturas na sua própria comunidade. Ao longo dos séculos, em diferentes lugares, em diferentes culturas, foram muitos os leigos e leigas, consagrados e consagradas, sacerdotes, que foram testemunhas vivas desta paixão missionária. Foi assim ao longo dos tempos e em diferentes lugares. Continua a ser assim hoje.
Deixei um emprego, deixei uma casa sozinha, que era dos meus pais, mas isso nada conta. Eu descalcei os sapatos, enfiei uns chinelos nos pés, descalcei-me lá para poder hoje estar aqui e enfrentar uma realidade totalmente diferente do que a nossa realidade em Portugal. Não é só por ser presidente do sindicato, ex-presidente. É meu amigo, isso tem muita importância para mim, né, Zé? O trabalho missionário não é só a pastoral catequética. O trabalho missionário é a pastoral de Jesus Cristo. E a pastoral de Jesus Cristo não é só ensinar a mensagem dele. A pastoral de Jesus Cristo é valorizar o ser humano, ajudar o ser humano a ser feliz, através de todos os meios possíveis. Olha, ali não deu, ali. Nada. Nada. Dá fogo. Dá um bocadinho de fogo. Tá? Vou poder tirar a camisa para não jubi. A nossa missão é de facto para as pessoas, para os doentes, e como diz São Francisco, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se ressuscita para a vida eterna. Hoje só para a Beatriz, que está doente. Aqui o que me marca mais é a gratidão do povo. Aquela mamã que depois de andar 6 horas com a criança, ainda arrisca a pôr uma grande trouxa na cabeça para me trazer o milho verde, o amendoim, para me trazer os miminhos que eles têm. Com certeza que às vezes são os primeiros, porque eu ainda não vi produto aqui na casa de ninguém e eles já estão a aparecer na minha casa. So, we start by the name. My name is. São realidades completamente diferentes, o valor que as pessoas dão ao tempo é também completamente distinto daquilo a que nós estamos habituados. Portanto, é seguramente uma experiência que, apesar de deixar família, deixar amigos e deixar trabalho, é muito valorizante. Só ver o sorriso destas pessoas, só ver a animação com que elas constatam e todos os dias comunicam connosco, só por isso já vale a pena ter deixado o meu país. Eu, em Minas Gerais, vim muito jovem, tinha 24 anos, portanto uma jovem, muito jovem. Aprendi a ser missionária aqui, porque em Portugal a gente não aprende a ser missionário na escola, aprende na vida, no dia a dia. No mais recente documento sobre a missão, publicado pela Conferência Episcopal Portuguesa, os bispos escrevem: a proclamação da Boa Nova a todos os povos e em todas as culturas continua a ser o melhor serviço que a Igreja pode prestar às pessoas. Aleluia! Pelos meios de comunicação social, abrem-se hoje novas possibilidades para o Evangelho ser escrito, anunciado e comunicado. Em tempos de crise, os missionários têm de redobrar esforços e prepararem-se para ajudar os mais necessitados. É mais do que nunca a dimensão planetária da missão. Evangelizar implica movimento e comunicação e requer tempo, formação, inteligência, entranhas, mãos e coração. Onde houver um cristão, ele terá que comunicar, por força do seu compromisso batismal, o dom e a graça da missão, tornando o local onde vive mais fraterno e humano. O título da Carta Pastoral dos Bispos Portugueses sobre a missão continua a lançar o desafio. Como eu vos fiz, fazei vós também.